Esse vídeo aqui é para mostrar a vocês uma perspectiva da vida diferente. Como assim? A vida, ela deve ser vivida em fases. E muitas pessoas não entendem isso. Por isso que vemos pessoas imaturas com bebê reborn achando que é um bebê. Não falo das pessoas que têm a necessidade porque tiveram uma frustração na vida, não tiveram filho ou não tiveram ou perderam o bebê. E isso é utilizado como um meio de um aconchego emocional que os psicólogos e psiquiatras colocam a uma pessoa. Mas sim de pessoas como influencers que pegaram esse hype para fazer várias coisas. De exemplo, que a mulher que tentou entrar no hospital para ter o atendimento do seu bebê reborn, ou que usam do bebê reborn para adquirir prioridades em filhas, entre várias outras coisas. Caso vocês estejam escutando um barulhozinho no finalzinho do vídeo, é meu filho que está brincando ali no quarto. Continuando. E nisso, a gente pode olhar para Jesus Cristo e olhar para o bambu. Por que Jesus Cristo e o bambu? E o que é que isso tem a ver com crescimento pessoal? Eu vou mostrar. O Jesus Cristo, ele viveu a vida em 3 fases na Bíblia. A primeira fase que a Bíblia fala é a fase de 0 aos 12 anos. Depois dos 12 aos 30, depois dos 30 até os 33. A primeira fase da vida de Jesus é a fase de crescimento e aprendizagem. Ele começa a aprender sobre o mundo. Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, não veio completamente formado, feito Adão. Ele foi um bebê. E como um bebê, ele precisou, como ser humano, aprender a amamentar, aprender a engatinhar, aprender a andar, aprender a falar, aprender a escrever. Ele precisou aprender para o conhecimento básico para viver o mundo. Depois disso que ele aprendeu essa aprendizagem, que foi até os 12 anos, dos 12 aos 30 anos, a Bíblia não relata a história de Jesus. Mas o que acontece? O que podemos aprender sobre essa fase? É que Jesus, ele adquiriu uma profissão, ele aprendeu a trabalhar e ele amadureceu. Ou seja, nessa fase, na segunda fase da vida, é a fase de conquista e amadurecimento, onde o ser humano ele vai se tornar maduro, se formar como ser humano, e ele vai começar a se profissionalizar em algum ramo, em alguma coisa. E a última fase é a fase do propósito e ministério, onde Jesus ele começou o seu ministério com 30 anos de evangelismo, foi crucificado e ressuscitou. Certo? E o que tem a ver com o bambu chinês? O bambu chinês, diferente da realidade, ele é muito interessante. Ele é uma planta que cresce em mais de 25 metros. Ou seja, para você ter uma noçãozinha, ele fica chegando a um prédio de 2 andares até quase 3 andares, dependendo do prédio. Então, o bambu chinês, ele cresce durante 5 anos. E você vai imaginar que o crescimento dele é o seguinte. Ele vai crescer no primeiro ano, exemplo, se você for dividir 5 metros, no segundo 5 metros, e vai ser gradativamente. Mas ele não é assim. O crescimento dele é diferente. No primeiro até o 4º ano, ele cresce para baixo, aprofundando suas raízes. E no 5º ano, apenas, ele cresce para cima. Nos últimos meses, ele cresce 25 metros no último ano, nos últimos meses do último ano, do 5º ano, para chegar à sua maturidade. O que é que aprendemos aí? A vida é feita de fases, mas essas fases não vão ser graduais, não vão ser puladas, e cada um vai ter a sua fase. Jesus viveu a fase do conhecimento, depois a maturação, depois o propósito. Já o bambu chinês viveu a fase da maturação, mergulhando para baixo, durante bastante tempo, e depois, no final de tudo, ele amadureceu e fez o propósito dele. Ou seja, foi rápido. O que é que aprendemos com isso? O ser humano, ele tem essa vida assim, vida de fases. E cada ser humano vai viver a vida de fases diferentes. Mas ele precisa ter amadurecimento para viver aquela fase. Mas o que aprendemos é que a primeira fase do ser humano, que a maioria das pessoas querem pular, é a fase de aprender sobre o mundo e sobre a realidade. As pessoas hoje no Brasil não sabem ler e interpretar texto base. As pessoas no Brasil acreditam em qualquer headline que são mostradas a elas. As pessoas querem empreender simplesmente porque sabem, por exemplo, se fazer um bolo e eu posso vender esse bolo. Aí acha que é só isso, vender, mas não procura entender de venda de caixa, de fluxo, como é que funciona a venda, como é que você fideliza o cliente, experiência do cliente. Não estou dizendo que você não pode começar a empreender assim, mas que você deve amadurecer no empreendimento e ter conhecimento base sobre aquele negócio. As pessoas querem começar uma empresa hoje no Brasil, simplesmente, e começarem a vender no mês seguinte ou no segundo mês, mas não é assim.
Eu me frustrei muito na internet porque me venderam esse sonho que crescer na internet era fácil. Era fácil em 2020 e eu consegui. Eu consegui pegar 5 mil seguidores em 6 meses. Mas monetizar a audiência é algo que é muito difícil dependendo do nicho que você atua. Então você precisa saber isso. Eu tenho uma sociedade com minha esposa no ramo de assessoria e a gente com poucos seguidores, a gente conseguiu fazer várias vendas em poucos meses. Mas por quê? Porque a gente tinha acesso a um grupo qualificado de clientes. A gente já tinha acesso a esses clientes para poder ofertar. Então se tornava mais fácil. Mas já tem gente que, por exemplo, a gente no primeiro ano fechou mais de 30 contratos, mas porque a gente já tinha maturidade e conhecimento sobre aquele local. Já tem gente que demorou 3, 4 anos para fazer 30. Entende que cada um tem um meio de amadurecimento diferente, mas que ela precisa se adaptar e entender a necessidade? O bambu chinês, para ele alcançar 25 metros, ele precisa ter uma raiz profunda, porque senão ele cai. Jesus ele não começou o seu ministério quando era 12 anos de adolescente. Ele esperou até os 30 ter a sua maturação. O nosso cérebro, ele amadurece caso você não saiba. Então, por exemplo, dos 20 anos até 25 anos é o tempo de maturação do córtex pré-frontal, que é a área racional do nosso cérebro, de tomada de decisões e experiências. Ou seja, você não vai perceber que isso vai acontecer com você, mas isso é necessário para que você aconteça. E você precisa entender nisso. Então, o primeiro passo, você precisa adquirir conhecimento sobre o mundo. Adquira conhecimento sobre uma verdade, sobre aquilo que você quer aprender no mundo. Para entender como o mundo é. O mundo não é como você quer. O mundo é como ele é e ele é imposto para você. Exemplo, não adianta você querer ser um radical contra o governo se tem um governo estabelecido. Você não vai mudar sozinho. Você pode começar, mas você não vai mudar isso sozinho. A gente não muda as leis sozinho. Mas uma pessoa consegue, quando ela consegue determinado poder. Mas para chegar até lá é uma batalha. Você precisa conhecer esse universo. Segundo, você precisa entender que primeiro você começa, mas precisa melhorar no caminho. Eu vejo muitas pessoas que empreendem e não melhoram. Como assim? Prestam um serviço, é só entrar no iFood, prestam um serviço, tem feedback negativos e não buscam corrigir esses feedbacks negativos, não buscam melhorar. E aí que está o grande problema. Caramba, você não quer melhorar. Você, mesmo que demore 1, 2, 3 anos, mas você nunca vai melhorar. Caramba, você só quer vender um produto ruim, só quer dinheiro fácil. Quer vender rifa no Tigrinho, ou quer fazer como essas mulheres aí do job e várias outras coisas que querem ganhar dinheiro com o vício das pessoas. Querem só ganhar dinheiro, que eu posso dizer, entre aspas, fácil. Então, ou de maneira errada. Cara, não pode ser assim. Se você é empreendedor e se você também é cristão, você também não pode viver a vida assim. Se você é cristão e está caindo em pecado, você precisa melhorar e amadurecer. Você precisa corrigir os seus caminhos. Se você está errando porque você está sendo uma pessoa muito arrogante, você está sendo uma pessoa muito grossa, que não sabe falar, você precisa corrigir isso. E são passos para moldar você. Se você está lendo pouco a Bíblia, é com missão sua de buscar ler mais a Bíblia. Não é Jesus que vai simplesmente colocar uma vontade em você de ler a Bíblia. Não é simplesmente você que vai sentir uma vontade grande, nossa, eu vou aprender sobre isso no empreendedorismo. Não, tem que partir de você essa vontade para que você amadureça. Lembre-se, e último ponto, a colheita final pode acontecer e vai acontecer sempre depois do processo de amadurecimento. Ou seja, você não vai começar a empreender agora e vai amadurecer e vai começar a ganhar rios de dinheiro. Você não vai botar a sua cara na internet e vai crescer muitas vezes. Ah, Danilo, mas tá, fulaninho conseguiu. Fulaninho, aconteceu 2 coisas com ele. Primeiro, sorte. Ele acertou um time certo, num tempo certo e foi o primeiro a falar sobre aquele conteúdo. Por ser o primeiro, ele abriu o mar onde não tinha ninguém. Ele entrou no mar que não tinha ninguém. Ou seja, quando olharam para o mar, só tinha ele. Então, ele se destacou. Ou segundo, ele já tinha conhecimento suficiente sobre aquilo que ele consegue se destacar, porque ele sabia o público certo, o público-alvo, as dores desse público, o problema, como que se resolve, as alternativas, entre vários fatores que você precisa aprender a maturar. Se você não sabe, contrate alguém que saiba. Então, por exemplo, como eu trabalho no ramo de marketing, de estrategista, eu vejo muito isso. As pessoas querem crescer na internet muito rápido. As pessoas querem crescer no nível espiritual muito rápido. Mas vocês precisam entender que existe maturação. E o tempo de maturação não é um tempo fácil. É um tempo difícil. Deus levou Israel pelo deserto, quando a gente encontra em Êxodo, demorou 40 anos. Mas você faz, caramba, 40 anos no deserto foi
foi porque eles não estavam maduros o suficiente para entrar na Terra Prometida. Tanto é que uma geração precisou morrer para que a próxima geração entrasse, porque eles não tinham a maturidade suficiente aqui para entender que aquilo era um presente de Deus e que era Deus que estava provendo aquilo. Caso você não conhece, essa história de Moisés que levou os israelitas do Egito até a Terra Prometida, que é onde Israel está ali, naquela nação do Oriente Médio. Então, é aí que você vai perceber. E por último, os seus objetivos vai acontecer depois que você plantou. Ou seja, em Eclesiastes 3, na parte B, diz assim: há tempo de plantar e há tempo de colher. Mas antes de colher, você vai precisar plantar. Assim como um bambu, ele é plantado e demora 5 anos, você precisa entender que o tempo de colheita vai demorar e é por ciclos. Você primeiro vai plantar para depois colher. E esse é o vídeo de hoje. Se você gostou e quer minha ajuda para crescer os seus negócios, tendo estratégias de negócios, aqui na descrição, no primeiro link, ou no primeiro comentário fixado, vai estar a minha consultoria, meu WhatsApp, para você falar com suporte ou comigo, para que você possa estar fazendo as estratégias do seu perfil. No mais, aqui vai ter meu card aqui, minha imagem, para que você possa se inscrever no canal, e aqui vai ter um vídeo para que você continue aprendendo. Seu futuro depende do que você aprende hoje. E você hoje aprendeu sobre as 3 fases da vida: conhecimento, amadurecimento e só por último, que é a colheita e o propósito. Até o próximo vídeo.